Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos. Enfim, romper todo tipo de sujeição não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação.
Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São Mateus que acabamos de ler. No Evangelho de hoje, os discípulos de João Batista perguntam a Jesus o porquê de os discípulos dele não praticarem o jejum, pois era uma prática comum entre os fariseus e os discípulos de João. Jesus responde a eles fazendo uma analogia. Nesta, Jesus diz que não tem por que os amigos do noivo ficarem de luto enquanto o noivo estiver com eles. O luto só será necessário quando o noivo for tirado do meio deles. Cristo acrescenta ainda que virão dias em que o noivo será tirado no meio deles. Então, eles jejuarão. Jesus já antecipa nessa passagem que não demorará muito para que ele seja tirado do meio dos discípulos. Ele já sabia de toda a sua missão. Podemos extrair disso tudo é que Cristo está dizendo a eles que não é preciso que se faça as práticas religiosas apenas por obrigação. A pessoa tem de encontrar uma razão para querer jejuar e não apenas porque todos fazem. Disso podemos tirar um ensinamento precioso de que devemos fazer as coisas de coração e não por obrigação. Muitas pessoas hoje em dia vão à missa por obrigação, nem sabem o porquê de estarem ali. É importante que a pessoa saiba que Deus tudo vê e tudo sabe. O Senhor sabe das nossas reais intenções, sabe o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Então não precisa fazer os atos religiosos apenas para se passar por uma pessoa religiosa e devota a Deus. A pessoa precisa encontrar um sentido para tudo o que fizer na vida. Ela tem de reconhecer de coração que o melhor caminho a ser trilhado é seguindo o que preceitua a palavra. A relação entre ela e o Senhor deve ser sincera e não apenas de fachada, pois ela só estará se enganando. E isso não trará nada de positivo na vida dela. Os discípulos de Cristo não jejuavam porque eles estavam sempre perto de Jesus e não viam necessidade dessa prática. Eles queriam aproveitar cada momento que estavam na presença do Messias e absorver o máximo que podiam dos seus ensinamentos. Que isso sirva de aprendizagem para todos, que devemos fazer as coisas de coração, pois não é necessário fazer determinada coisa apenas porque todos fazem. A pessoa deve enxergar um propósito em tudo o que vai realizar. Por aqui encerro a reflexão de hoje. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.